Fala galera, salve torcedor tricolor, voltando aqui no canal do Lessa nesta terça-feira. Estava mais cedo no CT Carlos Castilho, acompanhando a entrevista coletiva do volante Felipe Melo, que como sempre rendeu uma boa entrevista, boas declarações, né? Um cara que tem opiniões muito fortes, é muito incisivo, volta e meia rende aí algumas polêmicas para a gente, e eu vou trazer aqui 2, 3 trechos aqui que eu separei em relação a declarações dele. Algumas coisas que me impressionaram de um certo modo, outras que me incomodaram um pouco, e eu quero trocar essa ideia para saber até a percepção de vocês também sobre essa entrevista do Felipe Melo. O Fluminense divulgou também informações sobre ingressos para o Fla-Flu do próximo domingo. Os preços, até comentei isso ontem no Twitter, né, os preços praticados pelo Flamengo são absurdos, né? Não chega a ser uma novidade. É o dobro do que o Fluminense praticou, por exemplo, no primeiro turno, mas é uma política de preços. Cada clube tem a sua política, só que o ingresso do Fluminense é muito mais barato que o do Flamengo. Enfim, quem é sócio vai poder comprar por nesse.com.br. Vou deixar aqui o link para não passar todas as informações, ficar um vídeo muito grande. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É só clicar ali, você vai ter lá todas as informações, tá? Mas enfim, quem é sócio do Fluminense compra lá pelo portal do sócio naturalmente. Quem não é sócio vai ter que comprar através do site do Flamengo, tá? flamengo.superingresso.com.br. E aí a boa notícia é que o sócio vai poder acessar com a sua carteirinha normalmente, finalmente, né? Aleluia. Para o setor sul, sócio vai pagar R$60, a entrada inteira está 120. Setor leste, sócio paga 80, a entrada inteira está 160. Leste superior, inteira 140, sócio paga 70. Oeste, o sócio paga 100, a inteira está 200. E o Maracanã mais, R$262 para o sócio, tá bom? Vou deixar o link aqui para você, clica ali para você já também garantir o seu ingresso. Lembrando que o mando é do Flamengo nesse segundo turno e a renda será também do Flamengo. A renda no primeiro turno foi inteira do Fluminense, foi esse combinado, e agora a renda no segundo turno será inteira também do Flamengo, tá bom? Deixa o like aí no vídeo, antes de falar do Felipe Melo, sempre lembrando vocês aí que ajuda demais, se inscreva no canal se você não está inscrito, pelo amor de Deus, né? Não sei o que você está fazendo que não se inscreveu aqui no canal do Lessa, ativa o sininho para você receber as notificações. Você sabe que aqui no canal, quem já está aqui há muito tempo, quem já é da casa, sabe que tem informação todo dia aqui, tem informação exclusiva, a notícia chega aqui primeiro, então vai lá, deixa a sua inscrição e também deixa o like neste vídeo, tá bom? Por favor. Vamos lá, vamos falar de Felipe Melo. Foram 3 respostas assim que me chamaram mais a atenção. Ele falando sobre vaias, né, as vaias que ele recebeu recentemente, e aí ele aproveitou para dar uma cutucada aí em parte da imprensa que cobre o Fluminense, sem citar nomes, da situação física dele e também de uma autoconfiança muito grande quando ele fala que tem a arte de dominar o meio de campo. Eu queria ouvir isso de vocês. Vou deixar aqui esse primeiro trecho para a gente debater em cima, tá bom? Eu acho que a gratidão ela tem que existir dos dois lados, né? Se hoje estou nessa situação na qual eu sofro bastante com as dores, é porque eu, digamos que me arrebentei dentro de campo pelo Fluminense. Não é do que as pessoas fazem, não, porque é uma minoria, né? É uma minoria. E quando a gente fala minoria de torcedor, a gente fala também minoria da imprensa também, que cobre o Fluminense, né, que são certas pessoas que estão aqui para desinformar e não para informar o torcedor do Fluminense. Principalmente ano de eleição dentro do clube, né? Então, a minha família sabe, todos aqui sabem, nós sabemos o preço que é pago todos os dias, né? Para que eu possa não trabalhar sem dor, porque isso não vai acontecer jamais, mas que eu possa trabalhar sem ter nenhum tipo de problema, né? Às vezes eu giro em cima do joelho, ainda sofro um pouco, né? Tem melhorado bastante. E isso é porque, como eu falei, né? Pela equipe médica, fisioterapeutas aqui, a estrutura do Fluminense, mas muito também pelo profissional que eu sou, pelo preço que eu pago, né? Eu não trabalho só no Fluminense. O meu trabalho é Fluminense, na minha casa. Eu estou sempre trabalhando, sempre buscando o melhor, buscando também a melhor forma. Eu vi no jogo, antes de começar o jogo, alguns torcedores vaiando alguns atletas nossos que estão até bem, né? E o Fluminense vive um ano, a gente
às vésperas de um jogo tão importante, né, que é contra o Corinthians. Pode passar para uma final de Copa do Brasil. A gente está brigando ali nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Fomos campeões estaduais depois de alguns anos. Não sei quem vai estar querendo de verdade, sabe? Não sei se estão querendo criar um tumulto, criar um problema dentro do ambiente, mas quando a gente sai em campo, a gente não sai para jogar pelas pessoas que vai, a gente sai para jogar pelos aqueles que vão no Maracanã e são fluminenses, são tricolores de coração, né? E que sofrem assim como a gente sofre também, né? E são milhares e milhares. Então a gente, eu acho que isso aí é do ser humano, né? Nós temos um grande defeito, focar na minoria. Porque se tem 60 mil pessoas no Maracanã e 5 mil vaiam, por que vocês vão dar foco a 5 mil que vaiaram e não vão dar foco a 55 mil que aplaudiram? Ou que vaiaram os que vaiaram? Então, assim, em relação a essa primeira resposta dele, o que me incomoda é o fato de o discurso parece ser um discurso muito como se fosse alguém da diretoria falando, sabe? Alguém da gestão falando. E eu não digo nem da atual gestão, não. Seja lá quem fosse o presidente, né? Que é um ano político, e por isso as vaias. É claro que esse tipo de comportamento de vaia por questões políticas, a gente sabe que existe no futebol, sempre existiu. Mas a gente não pode também, eu acho que é muita pretensão colocar na conta do ano político, de um ano eleitoral, dizer que as pessoas estão vaiando só por isso. Principalmente quando a questão é em relação... Quando você está xingando o presidente, ok, aí pode até se discutir, mas quando você está vaiando um jogador, então não sei, eu acho que é muito... querer muito desviar o foco para uma questão que tende a ser mais complexa do que você dizer, estão vaiando só porque é um ano político, estão vaiando só porque não gosta do presidente. É querer conduzir para onde a imprensa deve focar. Se um estádio inteiro apoia um jogador, seja o Felipe Melo, seja qual for, vai ser notícia. Pô, o jogador está sendo muito aplaudido. A gente enjoa de comentar aí. Até na escalação, quando os jogadores, né, uns são mais aplaudidos que outros, a gente fala. Mas uma coisa é quando não tem ninguém se manifestando e uma boa parte da arquibancada está vaiando. Isso é uma manifestação do torcedor. E aí nós, como jornalistas, a gente tem a obrigação de informar. A gente tem a obrigação de passar para o torcedor que não está ali no estádio o que está acontecendo. Ou vamos simplesmente ignorar, não, porque a maioria não está vaiando, vamos ignorar as vaias. Não é assim, ele pode ignorar como jogador, e qualquer um lá pode ignorar, está no direito dele. Mas conduzir a forma como a maneira como a imprensa deve enxergar isso, aí eu acho que já não está num campo de atuação do Felipe Melo. Assim como dizer que algumas pessoas que cobrem Fluminense, mas quem são essas pessoas? Porque tem várias pessoas cobrindo o Fluminense, pessoas que fazem um trabalho justo, trabalho honesto, e aí fica um negócio muito solto, né? Pessoas que querem prejudicar o ambiente do clube, pessoas que fazem... E também é um discurso muito de gestão. Então, acho que tem uma coisa muito misturada aí. Eu entendo perfeitamente o lado do Felipe Melo, um cara que você vê que é muito visível a vontade que ele está de se recuperar, de ficar bem, de ir para campo, de jogar, e realmente se paga um preço. Eu vou falar para vocês que eu machuquei o tornozelo e uma torção. Foi uma torção, não foi um rompimento de ligamento, não foi uma fratura. E eu estou fazendo uma fisioterapia e só isso, eu já tô de saco cheio já. Você imagina a recuperação para essas lesões brabas aí que esses caras sentem. Então o preço a se pagar realmente é alto. E aí eu aprendi a separar essa questão de salário e tal. Na boa, eu entendo o ser humano, sabe? Se eu recebesse o salário de 600 mil para passar por isso, para entrar em campo e jogar, eu também me sentiria pressionado, eu também ia, eu ia sentir muito quando eu tivesse que passar por um processo doloroso e não conseguisse jogar sem sentir dor. Isso não anula o ser humano, gente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Apesar disso, a gente sabe que são salários astronômicos e o cara tá lá para isso, mas assim, tem um ser humano ali, seja qual for, não tô falando nem dele, não, seja qual for. E é muito difícil você... Eu vou até falar mais sobre isso, porque tem um outro trecho que ele fala exclusivamente sobre essa questão da lesão. O pensar em desistir, né, ela foi, como eu falei, né, foi um dia, né,
Foi um dia que eu saí do treino aqui chorando, né? E eu comecei a treinar e senti muita dor e saí do treino chorando. Eu falei, cara, não dá pra eu ficar aqui chorando desse jeito assim, treinando com muita dor. Foi quando eu tive essa conversa aí com uma amiga minha, né? E ela não sabia, porque eu não sou de ficar passando nada pra ninguém, e ela não sabia nada. Ela só falou assim, cara, eu vim aqui pra falar uma coisa com você, ó, Deus falou pra você desistir. Eu falei, não é possível, que é isso? Eu tenho uma gratidão enorme pelo Fluminense. Como eu falei, eu agradeço muito a Deus porque nós fomos campeões carioca, porque eu não ia me perdoar, eu estaria assim, achando que eu estaria em débito com o clube se nós não tivéssemos sido campeões e eu tivesse me machucado, né? Mas uma forma de poder ajudar o clube, eu ajudo a cada minuto, a cada segundo eu ajudo o clube. Se eu pudesse entrar dentro de campo e estar dentro de campo, não importa assim, 1, 2, 5, 10 ou 15 minutos, ou 95 minutos ajudando meus companheiros, para mim já é motivo de muito orgulho. Eu quero estar junto com os nossos atletas, com a nossa família, né? E trazer de lá a vitória, que não vai ser fácil, né? Mas até lá a gente vai estar bem preparado para que isso aconteça. E assim, para mim é muito claro o comprometimento que ele tem com o clube. Isso para mim é algo discutível, na minha opinião, pelo menos. É um cara muito comprometido com a carreira dele, com o desempenho dele e também com o clube. O que me preocupa a gente claramente está vendo mais uma vez, já passou muito tempo já que o Felipe se recuperou da lesão e ele continua sentindo dores, né? Ele continua relatando dores. E se você chegar e perguntar para o jogador, ainda mais um jogador como ele, pô, você quer jogar, você vai jogar, tá bem para jogar, o cara vai sempre falar que tá bem para jogar, pô. A não ser que ele realmente não tenha condições. Só que até que ponto isso compromete as atuações do Felipe Melo? E daí a gente pode entender por que ele vem tendo um desempenho tão abaixo do que ele apresentou esse ano ainda no primeiro semestre. Ele conseguiu jogar num bom nível. E agora ele não tem conseguido repetir essas atuações. Então, assim, até que ponto vale a pena você colocar em campo o jogador que ainda sente com dores, ainda sofre com dores? Foi o que deu a entender, né? Será que num jogo contra o Corinthians, por exemplo, se o Diniz optasse por ele, o que não dá para descartar essa possibilidade, até falei sobre ontem aqui, será que não é muito arriscado? Será que ele vai conseguir suportar? Ele está lutando para isso, mas, sabe, a gente tem que pensar no que é melhor para o Fluminense, no que é melhor para o time, né? Apesar do esforço do Felipe Melo em se recuperar. Então, assim, a gente vê que os relatos, me impressionou um pouco. Sair no treino chorando, é muito difícil, cara. Por isso que eu tô falando, tem um ser humano acima de qualquer coisa, todos ali, né? Só que a gente tem que pensar no que é melhor para o time, né? Não tem outra maneira de pensar. E só para fechar, eu vou trazer um trecho aqui falando sobre, aí foi a pergunta que eu fiz, sobre a questão da saída de bola, que o time vem cometendo erros, cometendo falhas, e aí, enfim, ele explicou a visão deles lá de dentro. Bom, a gente treina muito, a gente não conversa, a gente treina muito, é muito trabalho, né? São 3, 4 horas no campo treinando e às vezes a gente fica em véspera de jogo 2 horas trabalhando dentro de campo. Fora os vídeos, fora tudo, aqui aí entra a conversa nossa. Mas quantas vezes o Fluminense já saiu jogando? E quantas vezes, quantos jogos, quantos foram construídos jogadas saindo jogando lá do goleiro? Quantos pontos nós já ganhamos construindo jogadas? Acho que foi muito mais do que erros individuais, né? É como eu falo, então vamos focar no que a gente tem feito de melhor. Porque a gente sabe o que a gente pode e deve melhorar. É claro que existem erros, como aconteceu, como por exemplo contra o Fortaleza, que não devemos cometê-los. Mas a gente trabalha para isso, a gente trabalha no limite. A gente trabalha no limite. É um futebol bonito de se ver, mas para você fazer um futebol bonito, você tem que trabalhar muito, 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 porque não é fácil, é muita movimentação. Eu vejo, às vezes, o último jogo foi muito claro para mim. Alguns torcedores não vaiavam, mas ficavam meio que burburinhos de porque a gente poderia virar a bola e a gente continuava no mesmo canto, né? Isso é trabalho, isso é treino nosso, né? Quando a gente tiver certo que o outro lado tá tranquilo para a gente virar o jogo, a gente vai fazer isso aí. Fora isso, a gente está fazendo, de repente, que é a paralela cheia que o Diniz faz, é porque a gente trabalha para isso, né? Então, são detalhes, como eu falei, que fazem a diferença. Nisso aí, a gente já saiu jogando várias vezes, fizemos vários gols, que foi gol gol do Fantástico, gol do enfim, né? Porque é bonito, mas o bonito é trabalhar. O que as pessoas não enxergam é que quando os clubes vêm jogar contra o Fluminense, né? Por exemplo, o Fortaleza, o Galhardo estava marcando
Corinthians, o Roger Guedes estava na lateral direita marcando. Então as pessoas se preparam para jogar contra o Fluminense. Porque eles sabem que se eles não se prepararem para jogar contra o Fluminense vem preparado para jogar contra eles. Então é focar naquilo que a gente tem feito bom. A gente vai errar, porque nós somos seres humanos, e a gente erra mesmo, mas não ter medo de errar. O Diniz foca muito, ele frisa muito, não tenha medo de errar. Né? Porque se você for pessimista, ou se você tiver uma dúvida, você vai errar por causa da sua dúvida. Então faça, porque contra o Fortaleza, por exemplo, o Fábio teve um erro no início, mas depois ele fez a defesa e depois nós fizemos o gol, porque nós estamos jogando lá de trás. Então é entender que nós somos bons, é entender que a gente pode fazer melhor, sim, mas também saber que nós estamos trabalhando muito, muito, muito. É muito trabalho. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu estou trabalhando aqui no Fluminense. E estou muito feliz de estar trabalhando e de que esse trabalho está dando resultado. O meio-campo é onde eu tenho a arte de dominar o meio-campo, graças a Deus. Agora, a zaga, jogar como zagueiro é para ajudar. Que isso, hein? Deixou o modéstia de lado mesmo, o Felipe Melo. Tem a arte de dominar o meio de campo. Quero ouvir vocês também sobre isso, mas o cara confia no trabalho dele, né? Confia no próprio trabalho. E eu até admiro isso. E ele é um cara que é um especialista na posição, né? A gente sabe disso. Ele não está no seu melhor momento agora, evidentemente, tá? Porque já está em final de carreira. Mas é um cara que foi um dos grandes jogadores aí dos últimos anos que tivemos nessa posição. Pela maneira como ele, de fato, ele tem o domínio, o entendimento do espaço. A questão é que agora ele não está na sua melhor forma física, inclusive, né? Está passando por muitas dificuldades. Mas sinceridade, né? É aquilo que ele pensa sobre ele, sobre o Felipe Melo, jogador. A gente pode olhar para o lado bom. Eu acho que a gente olha para o lado bom. Afinal, a gente não cansa de elogiar as jogadas que o time faz, né? Como é bonito ver o Fluminense jogando quando consegue acertar essa sequência de passe e tal. E de fato, os gols se originam assim. Isso é evidente. O que eu acho que a discussão ela tem que ser tem que se encontrar uma maneira de minimizar esses erros, porque quando você erra muito próximo à sua área, você tem um risco muito grande de levar o gol. E aí não adianta, assim, você consegue sair jogando, né, bonito, muita aproximação, toque de bola, né, inteligência, e você consegue criar 3, 4, 5 chances de gol, assim. Às vezes você vai fazer um, às vezes você vai fazer 2, às vezes não vai fazer nenhum. Mas quando você consegue fazer um, você vai lá e por causa de uma bola que você poderia ter rifado, porque realmente o adversário está bem, como foi contra o Fortaleza. O Fortaleza entrou para roubar essa bola, estava bem nisso, estava fazendo bem isso, ou seja, tinha mérito ao adversário, o adversário estava encaixando bem a marcação, estava pressionando bem. Então tem momentos que eu acho que isso tem que ser mais bem avaliado. É a minha visão, acho que de muitos também. Há momentos e momentos dentro do jogo. Isso não pode ser a questão do jogo bonito, a questão da plasticidade e da capacidade, da confiança dos jogadores, tudo isso é muito positivo. Da coragem é muito positivo, muito. Só que você não pode sobrepor isso quando você está, de fato, prestes a cometer falhas que vão te comprometer o resultado. Porque aí você joga o trabalho todo por água abaixo. Foi assim naquele jogo contra o Corinthians. O Fluminense hoje poderia ter uma situação muito tranquila para o jogo de quinta-feira. E está numa situação complicada porque cometeu falhas que poderiam ter sido facilmente evitadas. Falhas que o time estava com a bola no pé. Então eu valorizo muito essa coragem, o trabalho é uma coisa trabalhada, os treinamentos são exaustivos, a gente sabe disso, quem acompanha sabe, 3, 4 horas, tudo verdade que ele falou. Só que tem momentos que isso não pode, acho que é um bom senso, o jogador tem que sentir em campo que a coisa naquele dia não está fluindo. Se não está fluindo, não adianta ficar insistindo em jogadas arriscadas, porque você vai levar o gol e depois não adianta pedir para a gente ficar avaliando, não, mas teve outras 3, 4 jogos. Beleza, amigo, se eu falar, perdeu o jogo. Você perdeu um jogo importante. E é isso, no fim, isso vai ter um peso, e tem que ter um peso mesmo. O jogo não pode ser só o resultado, mas você vai desvencilhar completamente o resultado do resto? Não tem como, é impossível. Então é só assim, valorizar o que está sendo feito, ótimo, perfeito, é muito bom e que evolua, mas há momentos e momentos você tem que saber identificar quando você não está bem e o seu adversário está bem, está melhor que você e está comprometendo a tua saída de bola e isso coloca em risco o resultado.
Eu acho que esse é o ponto. Não sei que vocês concordam. Deixem aí nos comentários seu like, né? Se inscreva no canal, como sempre, e vamos trocar essa ideia aqui. Debate aberto aqui para a gente tentar entender aqui, enfim, ou tentar chegar a uma, se não a uma conclusão definitiva, ou análises que sejam minimamente próximas aí do que cada um pensa. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto. Já já a gente volta com mais informações.